Fala pessoal, eu sou o professor Gui de Franca e eu vou trabalhar hoje com vocês algumas questões relativas às epidemias ao longo da história. Mas antes da gente ir para casos de epidemias ao longo da história, queria comentar com vocês sobre duas questões importantes. A primeira questão é que na história a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações que a gente faz, principalmente com a questão que a gente chama de anacronismo. O anacronismo ele é um grande problema, porque a gente percebe claramente que as pessoas às vezes querem ver períodos na história que são semelhantes. E esses períodos eles são semelhantes, não são iguais. Um período histórico nunca é idêntico ao outro. Então, cuidado, quando você for analisar uma pandemia ou uma epidemia que a gente avalia na história, tem que tomar justamente esse cuidado para não analisar as ideias fora do seu tempo e os conceitos fora do tempo, tá? Então, lembra disso, lembra que a gente pode tentar entender semelhanças, rupturas e continuidades, mas os períodos históricos nunca são idênticos. Eu vou tentar fazer isso hoje com vocês aqui, tentar mostrar para vocês algumas epidemias ao longo da história, desde a antiguidade, lembrando que o nosso foco é o foco no Ocidente. Então, outro problema importante quando a gente fala de ciência. Quando eu falo em ciência, a gente está falando do nosso padrão de ciência ocidental. Então, o nosso foco aqui é um foco no Ocidente. Pandemias, epidemias, elas ocorreram ao longo da história praticamente aí ao redor do mundo. Mas o nosso foco é um foco no mundo ocidental e no padrão de ciência ocidental. Lembrando para vocês, tá? Quando a gente fala de foco na ciência ocidental, ela se desenvolveu sobretudo nos padrões que a gente tem hoje somente na Idade Moderna. Então, quando a gente pensa em ciência, a gente está falando desse padrão que veio da Europa, um padrão etnocêntrico. Então, eu falo para vocês que muitas vezes as explicações ao longo da história para as origens das epidemias não foram explicações científicas, no sentido da ciência ocidental, no sentido desse padrão de ciência que a gente está acostumado a entender, a buscar e a estudar. E é claro, né, eu destaquei aqui as principais epidemias ao longo da história. Destaquei 5 epidemias para a gente poder fazer relação desde a antiguidade ocidental até as epidemias mais próximas da gente, que tiveram aí o nome de pandemias, porque se espalharam para várias outras regiões do nosso mundo, preocupando grandemente a humanidade. Então, a primeira epidemia que a gente vai conversar aqui hoje é uma peste chamada Peste de Atenas. Tomem muito cuidado com a palavra peste, porque os antigos eles tinham essa noção de chamar de peste qualquer tipo de doença que se alastrava entre eles na antiguidade. Então, mesmo que não tenha a ver, né, justamente com o bacilo da peste, qualquer doença que se espalhava entre a população era chamada de peste. Então, essa tal de Peste de Atenas, ela ficou muito conhecida porque ela trouxe graves consequências no meio de um contexto que já é um contexto muito grave, a Guerra do Peloponeso. Então, você quando pensa em Guerra do Peloponeso, você tem que pensar na guerra entre duas grandes cidades-estado, Esparta e Atenas, na região do Peloponeso. E essa Guerra do Peloponeso, esse período, né, intenso aí de batalhas, acabou culminando também no espalhamento dessa doença, que foi narrada na época por um historiador grego chamado Tucídides. O Tucídides, ele narra pra gente alguns sintomas que as pessoas tinham na época. Então ele vai dizer que os olhos se avermelhavam, então os olhos ficavam vermelhos, a garganta começava a se tornar sanguinolenta, então ele fala isso, né, do sangue que vertia aí pelas vias respiratórias, e o mais importante, né, dores de cabeça intensas e mau hálito. E ele diz que esse conjunto, ele acabava se espalhando muito rapidamente. Aí eu peço que você reflita, será que no caso de uma guerra, esse contato não é um contato mais intenso? Será que nesse momento aqui as pessoas, elas têm uma vida normal, né, de convivência, ou elas estão cada vez mais ali em contato, por conta da própria guerra? Então vocês vão perceber essa relevância da história. Em períodos de guerra, em períodos de conflito, geralmente eles vêm associados também, em alguns casos, com epidemias. Então essas epidemias que são narradas pra gente, hoje a gente talvez consiga classificar através desses sintomas. É justamente isso que os arqueólogos, eles fazem quando eles pesquisam. Eles tentam entender, né, junto ali da pesquisa material e até mesmo usando a narração histórica do Tucídides, tentando entender que doença é essa. E aí chegaram à conclusão, pelos sintomas apresentados, que seria uma febre tifoide, já em Atenas, que eles chamaram, né, automaticamente
automaticamente ali de peste, a peste de Atenas. E a peste de Atenas, ela teve uma configuração bastante cruel, porque ela acabou levando, né, muita gente aí a óbito. Então os óbitos, eles são muito narrados pelo Tucídides, e diz Tucídides que isso atingiu não apenas os mais pobres ou também os guerreiros, mas atingiu inclusive a elite ateniense. Um dos caras mais importantes, chamado Péricles, a quem a gente atribui o século V. Péricles de Atenas, o século de Péricles, o século V a.C., ele morreu em decorrência dessa peste de Atenas, em decorrência do que os arqueólogos hoje nomeiam como a febre tifoide. Então essa narração é uma narração bastante dramática do Tucídides, mostrando que isso era um pouco incontrolável. A ideia de que os gregos morriam como rebanhos, né, sem conseguir parar a contaminação, e essas mortes, né, assustaram muitos gregos, porque vieram associadas também a um período de guerra, um período de intenso contato, e hoje a gente já sabe, né, o que é essa peste, nomear essa peste, mas tomem muito cuidado, que a maioria das epidemias ao longo da história recebem esse título, o título de peste, mesmo que não estejam ligados aí à peste bubônica, mesmo que não estejam ligados aí às pestes propriamente ditas. O nome peste é um nome que você tem que tomar muito cuidado, porque geralmente revela alguma doença que eles não sabiam nomear e não sabiam combater. Daí o elevado número de óbitos que a gente vê também na antiguidade grega. Outra peste importante é a peste antonina. A peste antonina, ela tem esse nome porque ela aconteceu durante o período de governo da linhagem dos Antoninos. Então o imperador na época que essa peste eclodiu, que essa doença se espalhou, era o imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio, um imperador chamado de imperador filósofo, um estoico, né? Vale a pena a gente lembrar que para o estoicismo, os estoicos acreditavam, né, de que era preciso enfrentar aquilo que a vida traz, lidar com as coisas que a vida coloca no nosso caminho. E durante o reinado do Marco Aurélio, ele escreveu a obra dele chamada Meditações, onde ele se afirma perante a vida, onde ele diz que é importante que a gente enfrente os problemas conforme eles aparecem, só que ele foi uma vítima da peste. Ele foi uma vítima justamente dessa doença, né? Então, a peste antonina acabou levando o imperador, né, justamente como uma das suas vítimas. E o contexto da expansão romana. É isso daqui que geralmente importa para a nossa análise, né? Conforme o Império Romano ele vai se expandindo, conforme a gente tem a expansão de Roma, a gente vai percebendo maior contato entre os povos e muitas vezes a partir desse contato, dessas incursões e dessas guerras que são geradas a partir disso, a gente tem o espalhamento dessas doenças. Então a peste antonina, ela tinha como principais sintomas ardor nos olhos, sede inextinguível e delírios, inclusive narrados pelos romanos como delírios ou até deturpações intelectuais, né, de grandes pensadores. O próprio Marco Aurélio não falava nada com nada no seu leito de morte e sempre foi conhecido por ser alguém extremamente racional, extremamente comedido, um estoico, né, que tenta enfrentar a vida. Mas no final ele acaba, né, cedendo aí para a doença. Os romanos diziam que os delírios chegavam a tal ponto que os que vinham a óbito, né, nas últimas palavras, eles estavam sempre delirantes. Então isso preocupou o Império Romano durante sua expansão e não foi a única peste, tá? A gente destaca várias pestes ao longo da expansão romana, inclusive uma que afetou muito o Egito, a cidade de Alexandria, que também causou uma série de questionamentos na época. O que a gente pode fazer perante isso? E talvez um dado importante para vocês. Em muitos desses eventos, tanto na peste de Atenas quanto na peste antonina em Roma, os médicos que estavam na linha de frente eram os primeiros a morrer. Então esse é um ponto bastante grave. Os médicos que estavam na linha de frente, tentando, né, lidar com aquilo, ou até mesmo amenizar os sintomas dessas doenças, eles muitas vezes eram os primeiros a vir a óbito. E você sente na documentação um certo desespero, né? O que a gente vai fazer perante isso quando os médicos começam a morrer? Então, mais uma vez aqui, a gente tem que pensar, né, na importância do desenvolvimento da nossa ciência moderna para tentar entender e combater essas doenças. E é
claro, né, é algo que eles vão pensando desde a antiguidade. Eu não quero que vocês imaginem que eles ficavam de braços cruzados esperando a peste se desenvolver. Eles tentavam entender do jeito deles, mas geralmente a culpabilização vinha justamente da religião, da questão divina. Então você vê explicações assim ao longo da história humana, sempre levada para o sobrenatural, para o místico, mas você vê também o desenvolvimento de alguma pesquisa, de algum elemento que eles tentam já decifrar, mas não se aproxima, obviamente, dos padrões modernos de ciência e de pesquisa que a gente tem hoje em dia. Por isso, essas condições elas são diferentes, né? Então, semelhanças que a gente vê ao longo da história. Não importa se é na Grécia, se é em Roma, a gente percebe que foi algo que afetou politicamente, socialmente e fez suas vítimas perante diversas classes sociais diferentes. Agora, quando a gente pensa em diferenças, o modo de lidar com essas doenças é um modo, né, bastante diferente do nosso, que temos hoje em dia uma ciência moderna mais aprofundada, uma ciência moderna com mais possibilidades de pesquisa, né? Não que eles não pesquisassem, eles pesquisavam sim, mas dentro dos padrões e dos limitantes da época deles. Uma grande parte da culpabilização ia para a questão divina ou ia para alguns setores sociais, e isso a gente vê até mesmo na Idade Média. Por isso a nossa próxima grande epidemia aqui é nada mais nada menos do que a famosa peste negra do século XIV. Lembrando que esse nome, que é um nome popular, né, que foi dado a essa doença, ela se deve justamente aos efeitos que isso gera no corpo humano, né? Uma série de bolhas que vão sendo criadas aí por conta da infecção, e a gente tem essas bolhas de sangue ficando enegrecidas. Então são imagens extremamente perturbadoras, as imagens sobre a morte decorrente da peste negra. Então esse nome é justificado justamente por conta dos efeitos dessa doença. E uma doença transmitida através da pulga do rato. Então, de onde vieram esses ratos? A gente tem, obviamente, aí uma época, que é a época do fim do feudalismo, século XIV, transição já para o período capitalista, que a gente busca entender esse fluxo constante de navios, de mercadorias entre o Ocidente e o Oriente. Então, a peste negra provavelmente tem uma origem oriental, segundo os mapeamentos históricos que a gente faz. E, é claro, gerou um rastro aí de mortes por onde passou, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Quando eu falo também da peste negra, a gente tem que lembrar que isso também liga à falta de higiene, né, na sociedade europeia e também nas sociedades orientais. A falta de higiene, ela é uma preocupação. Vocês terem uma ideia, né, pequenas higienes do dia a dia, elas vão sendo introduzidas ao longo do tempo. Então, no século XIII, por exemplo, era muito comum que na Europa as pessoas não tomassem banho. Então, o banho, por exemplo, ele era uma prática muito ligada aí a casamentos de reis, de rainhas, né, para poder comemorar uma ocasião especial. Mas a partir do século XIII a gente tem já um costume em algumas regiões da Europa, principalmente na França, de você lavar o rosto como uma noção quase única de higiene. Então, as noções de higiene eram bastante restritas, as noções de higiene elas ainda eram bastante precárias. E a gente tem esse rastro de mortes, né? 24 milhões de mortos no Oriente. Na região da Mongólia, por exemplo, a gente tem 5 milhões, só na região da Mongólia. E aqui na Europa, né, quando a gente pensa no Ocidente, 1/3 da população europeia foi dizimada. Então os relatos sobre a peste negra são relatos terríveis, relatos justamente que pessoas ligam ao Apocalipse. Então você imagina, né? O século XIV não foi um século fácil para a Europa. A gente vê guerra, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. A gente vê morte por todos os lados, a peste causando essas mortes no meio da guerra e também, né, em contextos que não estão ligados à Guerra dos 100 Anos. Por todos os lados você vê sinais do Apocalipse. Os europeus, inclusive, acreditavam que os 4 cavaleiros andavam soltos pela Europa, consumindo a vida das pessoas. A peste, a fome, a morte e a guerra, andando juntas aí, né, nessa interpretação religiosa. Então, muito vinha da interpretação bíblica, a justificativa religiosa como um castigo divino.
E aí a gente tem, obviamente, dos orientais já um mapeamento de que isso poderia estar ligado ao rato, né? Já existem noções de que o rato pode ser a causa dessa doença, mas no Ocidente a interpretação majoritária durante muito tempo vai ser castigo divino. O Apocalipse está sobre nós, os 4 cavaleiros andam soltos pela terra. Outro elemento importante, a gente vai ver uma culpabilização do Oriente, né? Então, algo que surgiu lá, que se espalhou ao redor, né, do continente europeu, mas algo que surgiu no Oriente. Então, a culpabilização do Oriente não é de hoje, né? Eu vejo pessoas muitas vezes dizendo é culpa da China que o coronavírus tenha surgido, e aí como se essa culpabilização fosse levar a gente a algum lugar. A gente tem que tomar muito cuidado com a culpabilização, porque às vezes a culpabilização ela pode soar, né, como um etnocentrismo. Então, uma doença que surge no Oriente prejudicou o Ocidente. A culpa é deles. Só que entre o Oriente, olha o quanto de gente morreu no Oriente. 24 milhões de pessoas. E muitos foram tidos como bodes expiatórios, perseguidos. Algumas camadas, inclusive sociais, foram mais culpabilizadas do que outras, até mesmo aqui no Ocidente. Por exemplo, o caso dos judeus. Os judeus, eles são perseguidos e até em alguns lugares da Europa executados como se eles fossem a origem do mal. Então, o antissemitismo que a gente fala, ele também é anterior à ascensão do nazifascismo. A gente tem um forte antissemitismo na Europa medieval. Então, em fins da Idade Média, a gente percebe que muitos judeus são culpabilizados como se eles fossem também a origem, né, do pecado, a origem da traição. E aí você vê a execução de judeus justamente como responsáveis pelo espalhamento da doença, que na verdade tem a ver com a pulga do rato. Então, quando a gente começa a perceber, né, que a medicina medieval ela já está tentando buscar outras explicações, você vê, por exemplo, né, aquelas máscaras que eles usavam, você vê um certo distanciamento social já sendo colocado em prática e sendo recomendado. Então, a gente vê que há alguns avanços, a gente tem pesquisa, mas não ainda pesquisa nos moldes que vão aparecer na Idade Moderna. Então, a gente fala que essa ciência medieval ela está preocupada em tentar explicar, mas muito disso vai recair na visão mística, na justificativa religiosa e na visão bíblica de que os 4 cavaleiros do Apocalipse andam sobre nós. Então a peste negra ela trouxe para a gente vários problemas, várias consequências políticas, econômicas, sociais. A gente tem um efeito sobre a Europa e sobre o Oriente, e isso obviamente também está ligado, né, a essa visão, uma visão de que qual é a origem da doença? Qual que é a origem do mal? Quem é o culpado disso? Somos nós que estamos pecando contra Deus? São os judeus que representam aí os traidores? Ou será, né, que existe uma outra explicação para isso? Então a gente vai vendo que ao longo do tempo a gente vai explicando as origens das epidemias e as doenças vão sendo classificadas, vão sendo estudadas, mas isso não quer dizer, né, naturalmente ou automaticamente que a gente não tenha que lidar com esses problemas. Esses problemas eles continuam acontecendo. E a gente vai agora dar um salto, a gente vai pular para o século XX, o momento que a ciência ela está mais amadurecida nos moldes modernos europeus, para a gente poder falar justamente sobre a famosa gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, no início do século XX, trouxe bastantes prejuízos, bastante preocupação para a população, não só europeia, mas chegou aqui no Brasil também. E aí a gente chama, geralmente, a gripe espanhola justamente de a mãe de todas as pandemias, né? Alguns historiadores nomeiam a gripe espanhola, porque não vai ser apenas uma região ou apenas num continente. A gente vai ter um espalhamento de doenças aí ao redor do globo, ao redor do nosso planeta. E aí você fala, bom, tem mais ciência, a gente consegue então, obviamente, lidar melhor com isso. Em teoria, sim. Agora vamos ver na prática, porque é um período bastante danoso. O período do fim da Primeira Guerra Mundial é o período que coincidiu com a ascensão da gripe espanhola. Então vamos entender a gripe espanhola para a gente poder entender como foram as consequências para o Brasil e problemas, né, que são problemas muito parecidos com os atuais, com os quais a gente tem que lidar.
fake news, né? Aumento de preço de medicamentos, fórmulas mágicas para tentar lidar, né, com a gripe espanhola. Então, a gente vai ver uma série de elementos aí que, mesmo numa era científica, ainda trazem velhas recorrências e velhas interpretações que a gente tem que lidar até os dias de hoje. E no início da Idade Moderna, a gente tem a colonização europeia na América. Então, a chegada dos europeus também trouxe uma série de doenças que a gente também considera algumas epidemias importantes, como, por exemplo, a epidemia de varíola entre os povos originais, né, os povos indígenas. Então, é importante a gente lembrar disso, que o contato do europeu com os povos americanos acabaram também trazendo aí uma série de doenças, o que impactou na colonização. E aí você pergunta para mim, tá, mas de onde surgiu, né, esse conceito de pandemia? Porque a gente até então está falando de epidemias, agora uma pandemia, esse termo pan, gente, esse todo, né, do grego, esse tudo do grego, ele traz para a gente essa visão de espalhamento da doença por várias regiões do mundo. Então a gente percebe que a mãe das pandemias, como alguns historiadores chamam, foi a gripe espanhola do século XX. Então no início do século XX a gente tem alguns eventos bastante dramáticos, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, mais uma guerra para a gente contabilizar aí, né? Essa guerra, ela colocou algumas nações também em contato, em conflito, e isso acabou trazendo, né, para a gente uma consequência, uma doença chamada gripe espanhola, que muitos historiadores avaliam que não necessariamente tem uma origem na Espanha, como muita gente imagina. Na verdade, a gripe espanhola teria uma origem nos Estados Unidos e teria se espalhado por conta aí do fim da guerra, por conta do período final da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E os jornalistas espanhóis noticiaram muito essa gripe, então ela acabou sendo batizada de gripe espanhola, por conta da atuação da mídia espanhola nas reportagens, na própria configuração aí das notícias que eles colocaram sobre essa gripe que estava matando as pessoas. E a gripe espanhola matou muita gente, tá? A gente tem, mesmo num período de avanço aí da ciência, pleno século XX, a gente tem a gripe espanhola dizimando mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial morreram 8,5 milhões. Então muita gente morreu por conta da gripe espanhola e os impactos foram impactos bastante graves. Uma época do mundo que já é uma época bastante dificultosa, né? A Primeira Guerra Mundial está finalizando e a gente tem que lidar também com uma gripe espanhola que se espalha ao redor do mundo. E esse ponto é um ponto importante para a gente poder refletir aqui juntinhos, que isso chegou no Brasil. Então, se é uma pandemia, o Brasil também vai ser bastante afetado. Não fica apenas na Europa, não fica apenas no continente europeu, vem também parar na América, gerando eventos extremamente dificultosos, como a morte do presidente da República da época, Rodrigues Alves. Então, Rodrigues Alves, muito famoso por conta da revolta da vacina, muito famoso por conta, né, de ter dado carta branca ao prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, para derrubar o centro do Rio, derrubar os cortiços e reconstruir o centro do Rio de Janeiro, né, numa espécie de uma regeneração, de uma elitização. Ele também foi responsável por nomear o Oswaldo Cruz para o combate das doenças. A gente tem uma medicina sanitarista, mas ao mesmo tempo governos que agem de uma forma muito autoritária e sem explicar direito para a população, sem conscientizar do verdadeiro problema que são essas doenças. De onde vêm essas doenças, a origem das doenças, você vê tudo muito feito ali a toque de caixa. Então o Brasil tinha passado por um problema já ligado à revolta da vacina e logo em seguida a gente vê claramente aí mais um enfrentamento, mais um problema, né, chegando aí no segundo mandato do Rodrigues Alves, justamente a gripe espanhola chegando no Brasil. E toda uma onda de fake news, notícias falsas aí, ó. Notícias falsas não são de hoje. Notícias falsas nessas pandemias, elas parecem que elas eclodem dessa ignorância e dessa falta de conscientização de alguns estados, como no caso aqui o estado brasileiro, em relação à sua população.
Então, qualquer informação que você não explique, que você não se coloque com a base científica, essa informação acaba sendo espalhada, deturpada, o que prejudica ainda mais esse espalhamento da doença. Então, esse caráter prejudicial das notícias falsas, a gente vê no início do século XX, tanto na revolta da vacina, quanto no combate à gripe espanhola aqui no Brasil. E esse é um ponto fundamental para a gente poder pensar a respeito. De que maneira a gente combate isso? Através de investimento, de conscientização e de respeito a essa pesquisa científica que muitas vezes não é respeitada. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem alguns relatos de que as pessoas acreditavam que misturando cachaça, limão e mel, você tinha a cura para a gripe espanhola. E muitas vezes a gente vê isso ligado, a essas fórmulas populares de se você comer alho, se você fizer tal coisa, se você tiver tal atitude, você está imune à doença. E aí você vê as pesquisas apontando o contrário. Fala-se muito em 1918 na questão do isolamento entre a elite. Olha que interessante. Aí você vê que não estamos todos no mesmo barco, gente. Não estamos todos na mesma posição. Você vê uma taxa de mortalidade muito menor na gripe espanhola dentre a elite. Porque a elite paulista, por exemplo, ela podia se refugiar nas fazendas que eles tinham no interior e ficarem afastados. Aí você vê uma taxa de mortalidade muito grande, muito maior por essa doença entre as pessoas que não puderam se isolar. Aí, os velhos, atuais problemas que a gente enfrenta. É outra pandemia, é outro momento da história mundial, mas extremamente relacionável com problemas que a gente enfrenta muitas vezes hoje em dia. As notícias falsas, as fake news, que prejudicam, inclusive, o combate à doença, prejudicam que a gente consiga controlar esse espalhamento, e também a desigualdade social muito forte no nosso país. A desigualdade social muito forte no Brasil, ela é muito considerada nessa pesquisa. O isolamento social desigual. A elite morreu menos porque conseguiu se isolar mais e não teve tanto contato com essa doença. Gui, mas morreu o presidente da República da época, morreu Rodrigues Alves. Pois é, mas se a gente pegar estatisticamente, vocês vão perceber nas estatísticas claramente isso que os historiadores trazem para a gente. A ideia de que houve uma desigualdade social nas taxas de isolamento. Alguns tinham a possibilidade de se isolar no interior porque tinham propriedades, tinham dinheiro e puderam tirar esse tempo. Outros não. Outros trabalhadores tiveram que continuar em contato com outras pessoas e aí a doença ela se espalha e se agrava entre os setores mais vulneráveis da população, socialmente falando. E aí vem uma questão também para a gente pensar. Todas essas pressões de que o Estado, ele chega uma hora e ele começa a interferir. Porque as farmácias começam a jogar com a pandemia, começam a aumentar medicamentos, começam a gerar falta proposital de alguns medicamentos para poder encarecê-los. E aí a gente vê o governo interferindo muitas vezes e tentando tabelar o preço de medicamentos, impedindo essa prática. E aí surge na década de 30, em decorrência dessas pressões todas e desses problemas, o Ministério da Saúde. E a gente vê ao longo do tempo a preocupação, a partir da década de 80, final da década de 80, a criação aí de um sistema único de saúde, o SUS, para tentar dar conta justamente dessas necessidades. Daí a importância que a gente traz muitas vezes de um sistema único de saúde no combate a uma pandemia. E a importância da ciência no combate às notícias falsas. Já imaginou, gente? Você misturar cachaça, limão e mel e falar que pronto, você está curado da gripe espanhola. Simples assim, Com uma mera caipirinha você consegue se livrar da gripe espanhola. Não é o que acontece. A gente sabe disso, que a gente tem aí uma série de elementos ao longo do tempo vindos da ciência que comprovam pra gente que é preciso lidar de um outro jeito. Alguns conseguem lidar com isso se isolando. Outros não têm essa opção. Isso que eu queria trazer para vocês, que para a população que precisa trabalhar, muitas vezes, eles não têm a menor seguridade de que eles vão poder cumprir um isolamento se eles, obviamente, não são preservados. Então, pensar hoje, enquanto uma pandemia, ela revela para a gente também as desigualdades sociais. Falar que está todo mundo no mesmo barco e todo mundo tem as mesmas chances de isolamento é não compreender
que uma pandemia como a da gripe espanhola trouxe para a gente limites sociais bastante graves, trouxe para a gente poder entender a desigualdade social e como ela afeta a forma como os indivíduos lidam com essa doença, lidam com esse elemento que os afeta imensamente. Então, reflexões que são históricas, eu quis trazer para vocês hoje um panorama de reflexões para vocês tentarem entender que os contextos são diferentes. Mas é preciso entender que existem algumas semelhanças, existem alguns aprendizados que a gente pode ter, respeitando o limite de cada época. A gente precisa entender, né, que pandemias, elas existem ao longo aí da história da humanidade, epidemias, surtos, mas é preciso entender também que a gente lida de formas diferentes de acordo com cada época, superando muitas vezes problemas parecidos, problemas semelhantes, não são problemas iguais, mas é óbvio que essa adaptabilidade ao longo do tempo ela é muito revelada em cada elemento que eu trouxe para vocês. Desde uma culpabilização religiosa, desde uma tentativa popular de criar um remédio que vá combater aquilo, ou até mesmo a confiabilidade na ciência e nas efetivas medidas que podem levar ao combate dessas doenças. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho desse panorama histórico geral sobre as principais epidemias. E se você gostou do vídeo, dá sua curtidinha aí, comenta sobre o que você achou. E se precisar de aulas de humanidades, o meu link da minha plataforma, Filo na Rede, está aqui para vocês poderem acessar, para a gente poder trabalhar juntos temas de filosofia, sociologia e como que você aplica isso, inclusive, nos seus temas de redação. Então, um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Não tem mole pra Covid-19, nem 20 pra vírus.